Que Deus abençoe você. E hoje eu queria falar sobre Jesus sabia. Eu estava na minha cama esses dias e eu fiquei imaginando o que eu poderia falar aqui. E me veio isso na mente. Por que Jesus sabia? Porque o título hoje o assunto hoje. Porque o assunto hoje é Jesus sabia. Bom, Jesus sabia das nossas falhas, que a gente poderia falhar, que a gente poderia errar com Ele. Jesus sabia que Ele poderia ser rejeitado. Jesus, quando morreu naquela cruz por nós, Ele sabia que Ele poderia ser rejeitado por nós. Que Ele poderia, quando Ele veio, Ele sabia que poderia ser maltratado, pisado, rejeitado, como Ele foi. Mas mesmo assim, Ele não fez a vontade dele, mas Ele fez a vontade de Deus. Foi a mesma coisa. Ele sabia que Ele escolheu Pedro, Simão Pedro e Judas, que o traiu. Ele sabia, quando Ele escolheu Simão Pedro e Judas, Ele sabia que os dois, um ia negar Ele e o outro ia trair Ele. Mas mesmo assim, Jesus, Ele escolheu os dois. Mesmo assim, Ele decidiu dar uma chance para Ele. Jesus, Ele deu uma chance. Eu digo assim, Ele deu chance para Ele, para os dois. Mas Ele já sabia. Porque na Bíblia mesmo fala que Deus sabe de todas as coisas. Então você não acha que Deus, Ele não sabia disso? Claro que Ele sabia. Jesus, Ele sabia, Jesus sabia, mas mesmo assim chamou eles, escolheu eles para ser discípulo, apóstolo. Se você está assistindo a novela de Jesus, se você assistiu antes, quando passou essa parte, que Jesus ele escolheu os 12, e dos 12 era Simão Pedro e Judas. Simão Pedro negou ele e Judas o traiu. Então Deus sabe de tudo, Jesus sabe de tudo. Jesus, Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você tem feito, Ele sabe qual é a sua conduta, o seu caráter. Você não precisa dizer nada, porque Ele já sabe. Mas por que precisamos dizer? Porque Deus quer a nossa sinceridade, Deus quer ouvir as coisas da gente. Pois você não acha que Deus não sabe o que você necessita? Antes de você pedir a Ele, Jesus sabe o que você quer. Jesus sabe o que você almeja, Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe a sua intenção. Mas mesmo assim, Ele quer ouvir da nossa boca. Deus, Ele sabe o seu passado, o que você fez de errado. Mas mesmo assim, Ele nos conduz a revelar o que a gente fez, porque Ele quer a nossa sinceridade. Então a gente vê isso porque Ele escolheu Simão Pedro e Judas. Os dois, um traiu e outro pecou. Ou um negou e o outro traiu. Então, mas vai pela escolha de cada um. Por quê? Porque Simão Pedro negou, mas ele escolheu o quê? Ele escolheu pedir perdão a Deus. Jesus, ele perdoou ele. Já Judas preferiu se matar, cometer suicídio. Mas você
Mas você não acha que se Judas pedisse perdão a Jesus, a Deus, ele não seria perdoado como Pedro? Porque para Deus não tem pecado e pecadinho. Para Deus só existe um pecado. Por exemplo, eu quero dizer que para Deus não existe pecado pequeno e pecado grande. Um vai ser perdoado e outro não. Se Judas ele pedisse perdão a Jesus, um perdão sincero, ele seria perdoado, assim como Pedro. Mas não, o diabo falou nos ouvidos dele e ele ouviu. O diabo fala no nosso ouvido. Fala, vai fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas se a gente falar não, se a gente dizer não ao diabo, se a gente resistir a ele não tem vez com a gente. Porque fala assim na Bíblia, resistir, sujeitai-vos a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Judas preferiu ouvir a voz do diabo e se matar. Já Pedro, ele foi sincero, reconheceu o erro dele e foi perdoado por Jesus. Ele diz na Bíblia que ele chorou amargamente. O choro dele foi sincero. Um choro sincero, não um choro falso. Então, a gente vê que Jesus já sabe de tudo. Jesus, ele sabe quem é a gente. Então, não queira mentir para Deus. Eu me lembro que eu fazia as coisas erradas, fazia coisas que não agradam a Deus, e eu pedia perdão a Ele. Mas era um perdão, não era sincero perdão. Por quê? Porque eu fazia tudo de novo. Eu pedia perdão a Deus, eu ia à igreja, chorava, pedia perdão a Deus, e no outro dia eu estava fazendo aquilo tudo de novo que eu fazia. Então aquilo não era um perdão sincero. Mas mesmo assim, Jesus não deixou de ouvir a minha oração. Mas ele só pôde fazer alguma coisa por mim quando o meu arrependimento foi sincero. Como eu deixei de fazer aquilo que eu fazia. Quando eu parei de chorar e tomei atitude. Não que seja pecado você chorar. Não é pecado você chorar. Mas entenda, o meu choro não era um choro sincero, porque eu chorava, mas o que adiantava? Se eu pedia perdão a Deus e no outro dia eu fazia tudo de novo. Mas quando eu decidi que eu não faria mais aquilo e mudei, aí foi que Jesus me perdoou. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. E Jesus viu que aquele arrependimento meu não era sincero. E Deus vê também. Deus vê tudo dentro de você. Você pode estar mentindo para todo mundo, mas você não mente para Deus. Você pode estar enganando todo mundo, mas para Deus, a Deus, ninguém engana. Ninguém engana a Deus. Então Jesus sabe de tudo. Não queira mentir para Ele, não queira enganar Ele, porque Ele o conhece. Ele conhece realmente o que você necessita e o que você precisa. Mas Ele quer a sua sinceridade. Jesus, ele não condenou Judas e nem Pedro, mas foi a decisão de cada um. Judas decidiu ouvir a voz do diabo e se suicidar. Já Pedro, ele foi sincero. O diabo até poderia ter falado com ele, até falou com ele aos ouvidos de Pedro. Mas Pedro não ouviu. Pedro preferiu se arrepender. E pedir perdão a Deus, a Jesus. Jesus foi lá e perdoou ele. De maneira que ele recebeu o Espírito Santo quando estava com
com os outros apóstolos e foi usado por Deus. Então tudo é a conduta, tudo é a escolha. Tudo é a sua decisão. Você pode se achar a pior criatura da terra, do mundo. Você pode ter feito muitas coisas no seu passado. Mas se você decidir, escolher, fazer tudo diferente hoje, Jesus, ele te perdoa. Jesus, ele vai cuidar de você e vai transformar a sua vida. Agora depende da sua escolha e da sua decisão. Como dependia da escolha de Pedro e de Judas. Os dois escolheu um caminho oposto, mas um foi recompensado, que foi Pedro. Então, não queira se esconder de Deus, porque você pode ir para um lugar que ninguém te veja, mas mesmo assim, Jesus, Deus, vai estar te vendo. Não queira enganar Ele, porque ninguém engana Deus, ninguém engana Jesus. Então, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus permitir.